Muito bem, a paz do Senhor, boa noite a todos. Então, começamos mais uma live da Faculdade Refidim. Como você sabe, todas as quartas e quintas-feiras, nós temos um momento de conversa com um convidado, geralmente um pastor, um professor de teologia, alguém que está militando no ensinamento da palavra de Deus, que está envolvido com a questão teológica. Então, você não pode perder, você que é nosso estudante de teologia, ou também pessoas de fora, pessoas que gostam do assunto, vocês são nossos convidados. Todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook, nós transmitimos, então, sempre um bate-papo muito legal, em duração em torno de uma hora e pouco, certo? Então, nós já temos alguns colegas aqui que estão entrando, né? Já temos aqui o Valdinei Gandra, nosso professor, o Marco, o Fábio Batista. Muito legal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Bom, a Faculdade Refidim, você sabe que ela tem um conjunto de cursos, certo? Que ela oferece para aqueles que querem crescer, como nós falamos aqui, na graça e no conhecimento. Então, nós temos um curso gratuito, muito legal, muito interessante, denominado Espiritualidade Cristã em Tempos de Crise. A gente sabe que, em meio a essa pandemia, se a gente não cuidar, o nosso ânimo cai, né? Nós podemos não apenas ficar numa condição de isolamento social, mas começamos também a perder vitalidade interna, né? Nossa psique começa a ter problemas. E esse curso, ele vem de encontro a essa situação, que é fortalecer a nossa espiritualidade à luz da Bíblia para que a gente possa encarar esse tempo difícil aí. É um curso gratuito. Entre lá na loja da Faculdade Refidim.edu.br, é o nosso site, e você encontrará esse curso gratuito. Nós também temos mais opções. Nós temos, por exemplo, um curso livre também, intitulado Ministério Pastoral e seus Desafios. Então, você que é obreiro, é obreira, você que está à frente de uma igreja, de uma obra, de um departamento, você precisa se qualificar, se preparar. Nós sabemos que hoje muitos estão estudando, estão adentrando as universidades, e o pastor eficiente não pode ficar para trás, tem que se qualificar, tem que preparar melhor os seus sermões, suas pregações, suas aulas, seu trabalho de aconselhamento. E esse curso Ministério Pastoral vai dar a você ferramentas teóricas que vão certamente ajudá-lo a realizar esse trabalho com mais proficiência, com mais qualidade, certo? Nós também agora temos um outro curso também, claro, é um curso livre, mas de muita validade, que é o Aconselhamento Cristão e Cuidado, tá? Este curso você também encontra na nossa loja da Faculdade Refidim, tá? Aconselhamento Cristão e Cuidado. Então, esse curso, como o próprio nome diz, quer preparar você para aconselhar, né? Você sabe que não precisa ser pastor para aconselhar pessoas. Você, como pai, deve aconselhar filhos, você, como professor, seus alunos. Enfim, a todo momento nos encontramos em situações em que alguém nos pede um conselho. E que bom quando nós temos a palavra certa. Esse curso, ele quer justamente dar a você essas condições teóricas. Então, você vai aprender noções bíblicas, noções também de psicologia voltados ao aconselhamento pastoral. Outro curso muito interessante também que nós temos é a Bíblia em Vídeo. O que é a Bíblia em Vídeo? Nós pegamos o Evangelho de Mateus e comentamos ele capítulo por capítulo. Então, nosso diretor, pastor Clayton, deu essa incumbência para a nossa equipe de professores da Faculdade Refidim. Cada um pegou alguns capítulos e fomos para os livros, para a pesquisa,
e preparamos então esse curso baseado unicamente nesse evangelho. E certamente que você vai se surpreender, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade ou não têm tempo para, por exemplo, ler comentários muito amplos do Evangelho de Mateus. Aqui nós procuramos oferecer tudo, vamos dizer, mastigadinho para você, né? Com certeza um material bom para professores, pregadores, professores. Então, o que nós temos mais aqui adiante? Bom, temos bastante coisa, veja só. Temos também o nosso vestibular, que está aí, Bacharel em Teologia EAD, nosso vestibular de inverno, ele ainda está aberto. Você pode ainda estudar teologia em nível de bacharelado em teologia, devidamente reconhecido pelo MEC. Também temos, e aqui estamos indo para o finalmente, né? Não queremos cansá-lo com tantos cursos, mas veja só que a gente tem aqui boas opções para você. Temos ainda os cursos básico, médio e avançado em teologia. Então, esse curso você vai uma vez por semana na igreja, no seu núcleo de estudos, e estuda com um professor habilitado e tem condições, então, de crescer no conhecimento da Bíblia. E, finalmente, não podemos deixar de mencionar o nosso Colégio do SEDUC, que oferece uma educação de qualidade desde a educação infantil até nos cursos Fundamental 1 e 2. Você sabe que a educação de crianças é algo de extrema responsabilidade dos pais e tem a ver com o futuro, tanto de nossas famílias quanto de nosso país. Então, investir numa educação de perfil acadêmico, mas também unida ao temor de Deus e princípios evangélicos, é sempre bem-vindo no caso daqueles que levam a fé cristã como uma questão séria para a formação de seus filhos. Muito bem, então agora chegamos então no nosso tema desta noite, pentecostalismo e pós-modernidade. E aí então nós queremos contar agora com a presença do nosso colega, pastor César Moisés, que nos dá a honra da sua presença. Vou fazer aqui uma rápida apresentação dele. Ele é mais conhecido do que Bolacha Maria. O homem já percorreu o Brasil, ele é pedagogo, ele é teólogo, ele é pastor das Assembleias de Deus, ele é um dos chefões lá da CPAD, lidera o Departamento de Educação. Ele é um homem que tem o pé na igreja e um pé na academia, sempre antenado com a discussão teológica, é um amigo já de algum tempo, já esteve aqui em Joinville, na Faculdade Refidim, trazendo-nos uma instigante e brilhante palestra. É um homem de Deus, é um homem pé no chão, simples, simples na sua conduta, no seu comportamento, mas não simplório, é um homem preparado, e ele está aqui para conversar com a gente sobre pentecostalismo e pós-modernidade. Ele escreveu um livro que publicou pela CPAD, um livro que caiu na graça da teologia acadêmica e bem como suscitou vários debates e discussões, inclusive abriu caminho para outros, como Davi Mesquiati e Kenner, que também lançaram um livro nessa linha da hermenêutica, da relação entre pentecostalismo e pós-modernidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Eu deixo, então, agora a palavra com você. Pode começar, então, aí a sua fala. Em 15, 20 minutos estaremos aqui aos pés do mestre aprendendo contigo. Obrigado, professor Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade que a Refidim mais uma vez me dá, através aí do diretor, o pastor Clayton Pomeneirinho, e também o irmão, que é uma pessoa engajada, né, que tem produzido também textos relevantes dentro da área do pentecostalismo, no que diz respeito à relação do pentecostalismo com Paul Tillich, né? Eu estive apreciando o capítulo que o irmão escreveu
sobre a questão de método teológico para o livro que será brevemente lançado. Estive prestigiando, né, uma obra muito boa, excelente, com muitos textos primorosos, né? Até o irmão falou sobre a questão da educação cristã. Eu estive realmente na responsabilidade por 10 anos do setor de educação cristã, mas nos últimos 2 anos estou responsável pelo setor de livros da CPAD, não mais pelo setor de educação cristã e como editor de livros. E então, justamente por isso que estou falando do livro, vai ser publicado, né, com diversos textos aí do grupo de pesquisa de vocês, da Refidim, e aí eu estive lendo o seu texto com o conjunto dos demais textos que tem esse livro, e estava apreciando lá o diálogo, né, que se faz com o método de correlação do Poutillic, que eu achei muito interessante e pertinente. Parabéns pela proposta também. Então, como você mesmo disse, esse trabalho da teologia pentecostal é um trabalho que não é feito por uma pessoa só, dado também a dimensão do pentecostalismo, né? Nós poderíamos até colocar no plural os pentecostalismos, mas o nosso pentecostalismo representado pela Assembleia de Deus no Brasil, que se enquadra dentro daquela categorização já bastante antiga de pentecostalismo clássico. Então, eu acredito que nós nos despertamos para uma produção teológica de cunho também acadêmico, científico, que tem, obviamente, uma ressonância com a igreja que vivencia, que pratica aquilo que nós vamos propor teologicamente, ela precisa ter acesso a esse material, não só pelo fato de entender, mas pelo fato de que nós estamos praticamente descrevendo aquilo que já é realizado, aquilo que já acontece na prática, né? E, de qualquer forma, também garantindo que o processo de produção de reflexão aconteça de uma maneira que não estrangule a espiritualidade. Porque esse é o grande desafio da produção teológica acadêmica, né? Fazer com que não haja um estrangulamento da espiritualidade, que elas consigam andar juntas, né? O processo de reflexão com o processo também de espiritualidade, né? Que não haja a sobrepujança de nenhuma em relação à outra. Então, acho que esse desafio aí tem sido muito bem percebido pelos teólogos, pelos novos teólogos, por teólogos que vão surgindo, que precisam fazer trabalhos no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa teologização, e eu acho que nós estamos num tempo muito bom, muito bom. Eu louvo a Deus por, de alguma forma, contribuir também dentro desse processo, assim como o irmão, como muitos outros colegas nossos que estão fazendo. Então, eu quero só agradecer por esse espaço aberto mais uma vez, né? Por esse espaço aberto mais uma vez, dizer que estou feliz de estar aqui compartilhando com vocês. E no que diz respeito ao assunto em pauta, que é o assunto do nosso livro, a gente realmente fica feliz, porque, por exemplo, há dois dias eu recebi uma mensagem de um teólogo norte-americano, mas que lê português, apesar do meu livro também ter sido traduzido para o espanhol, mas ele leu a versão em português e me mandou, pelo LinkedIn, me mandou 2 mensagens. E ele disse que ele está gostando muito e que se sentiu desafiado pelas coisas que digo no livro, entendeu? Diz que como ele dá aula em programas de estrito senso, né, de pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado, ele diz que vai recomendar a leitura do material para aqueles que sabem ler português, e, enfim, e talvez vai fazer alguma adaptação em inglês para que as pessoas possam ter acesso. Aí a gente fica feliz, porque quando que a gente poderia imaginar, né, que um pentecostal, igual eu, principalmente eu, né, que sou lá do interior do Paraná mesmo, sou bem matuto, né, é que a gente ia imaginar que poderíamos produzir alguma coisa e fazer com que pessoas desse naipe, né, dessa estirpe, pudesse se sentir assim desafiadas e querer, né, interagir, ser interlocutor. Então, eu ainda não vou revelar o nome desse teólogo, porque eu quero esperar que haja assim, manifestações mais públicas dele, né, a respeito do livro, porque ele é reformado, e eu proponho
um diálogo um pouco crítico com a teologia reformada por conta da questão do cessacionismo, né? Então, eu vou esperar que ele se manifeste publicamente para eu poder fazer a publicação disso, né? Mas é autor de obras, é uma pessoa bem... Eu fiquei surpreendido, confesso assim, que eu fiquei meio surpreendido, porque eu ainda... Eu, apesar de viver no Rio de Janeiro há 14 anos, eu ainda não me apartei lá das minhas raízes interioranas lá do Paraná e ainda me sinto como um boia fria. Então, para mim, não é muito comum esse tipo de interação, sabe? Eu fiquei muito feliz e eu tributo tudo isso a Deus e acho que o movimento pentecostal, pela sua pujança, pela sua grandeza, pelo seu pioneirismo, né, no Brasil, por atingir as camadas pobres, as camadas marginalizadas da sociedade, ele merece isso, ele merece esse prestígio, esse apreço, esse respeito, né? E eu acho que não era sem tempo. Então nós estamos, na verdade, colhendo os frutos do trabalho de pessoas que nem imaginavam, pessoas que foram detratadas, perseguidas, né? Os pentecostistas, que eles eram chamados, foram muito rechaçados e tidos como pessoas que não tinham nada a dizer, nem cristãos eram, e hoje a gente chegar a esse nível de fazer uma certa... Ou seja, de colocar determinadas questões que levam até o protestantismo a repensar algumas coisas também internamente, né? Porque toda a tradição cristã, ela pode ser, do ponto de vista teórico, teológico, ela pode ser melhorada e deve ser melhorada, né? Não existe teologia pronta e acabada. E aqui, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando nem da Bíblia e nem das doutrinas mestras da fé cristã, que foram definidas nos primeiros concílios, né, da igreja, os concílios ecumênicos, que tinham, inclusive, a participação, né, da igreja oriental junto com a igreja ocidental. Então, não estou falando, obviamente, disso, estou falando de reflexões muito posteriores que geraram as diversas tradições, geraram as teologias, geraram as metodologias e, finalmente, geraram, por sua vez, as denominações. Então, estou falando disso, né? Nesse campo aí, sempre há o que nós fazermos, sempre há o que nós desenvolvermos, não existe nada pronto e acabado. Então, é nesse quadro que eu me insiro, né? Me insiro como um servo que, de alguma maneira, procurei e procuro servir a nossa igreja no Brasil, de alguma maneira, propondo, né, caminhos para a reflexão. E dentro dessa perspectiva foi que eu comecei a reunir esse material que começou a ser escrito, né, não com a intenção de se tornar um livro, óbvio, mas escrito em forma de artigo desde o ano de 1999. Né? O primeiro texto desse livro, depois da introdução, ele é um texto datado de 1999, porque foi o primeiro artigo que eu escrevi para a CPAD e foi publicado naquele ano, em outubro de 1999, na antiga revista Pentecoste. É uma revista que ela circulou por cerca de 2 ou 3 anos. Foi muito boa essa revista, acho que circulou 3 anos mesmo. E foi muito boa. Ela formou, de certa forma, um alicerce muito bom na questão pentecostal, retomando aquilo que acontecia muito na década de 70, 80, mas que parou, teve um êxodo, assim, um período na verdade, de silêncio, né? E a Pentecostes, ela reavivou isso. Então, o artigo que eu escrevi naquela época foi justamente o primeiro capítulo deste livro, né? Pentecostes, realidade diária ou apenas slogan, com aspectos bíblico-teológicos e históricos. E então eu comecei a perceber que havia muito material produzido com a temática pentecostalismo e um recorte que perpassava também, que era justamente a questão da pós-modernidade. Essa questão surge a partir aí do segundo capítulo. Então, eu percebi que a gente poderia coligir esse material, reunir esse material e colocar numa obra mostrando um antes e um depois. Um antes, onde havia uma subordinação, uma dependência muito grande da teologia reformada, em que a gente não conseguia se desvincular de produzir teologia reformada. E quando eu falo sobre isso, a desvinculação não se dá por ressentimento, não se dá por revanchismo, não se dá por autossuficiência. Se dá simplesmente porque cada grupo tem necessidades intrínsecas, né, à sua própria realidade, ao seu próprio existir. Então, esse grupo tem que ter a responsabilidade de produzir
né, os aspectos teóricos, metodológicos, filosóficos e teológicos para que ele possa dar conta dessas necessidades. Ou seja, existiam muitas questões que nós não tínhamos como depender da teologia reformada ou continuar dependendo da teologia reformada, e aqui eu gostaria de dizer que a teologia reformada, as pessoas precisam entender isso, né? Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas preparadas, professores, alunos que estão se preparando nas suas graduações ou nos seus cursos, né? Seja de lato sensu, stricto sensu, e são preparados, mas eu também entendo que nós temos uma gama de irmãos que são leigos, no bom sentido da palavra, que não têm um aprofundamento teórico dentro das questões, que precisam saber disso. Teologia reformada não é sinônimo de teologia dos reformadores, as pessoas precisam entender isso, tá? Porque essa teologia reformada, no formato que nós temos hoje, ela sofreu várias e várias mudanças, de maneira que existe por exemplo, existe uma grande diferença entre calvinismo e neocalvinismo. Há uma repaginação, uma releitura. E dentro do próprio calvinismo não existe apenas uma forma de calvinismo, existem várias formas de calvinismo. Então, quando se fala em teologia, a não dependência de teologia reformada, estou falando disso. Alguém diz assim, não, mas o pentecostalismo é herdeiro da reforma. Óbvio que o pentecostalismo é herdeiro da reforma, como tão bem coloca, né, o Bernardo Campos no livro da reforma à pentecostalidade da igreja, tá? De maneira muito brilhante ele coloca ali. Então a gente sabe que nós não somos católicos, então obviamente que a gente se insere dentro no espectro do cristianismo, dentro do lado protestante, óbvio, muito embora os protestantes não queriam considerar os pentecostais como cristãos até, né? Nem como protestantes, mas como cristãos. Mas a gente obviamente é cristão, e é cristão de tradição protestante. E aí, dentro dessa discussão, a gente precisa entender que os primeiros, né, reformadores, nós temos os pré-reformadores, temos os reformadores propriamente dito, nós não tivemos apenas um tipo de reforma, né, a gente sabe disso, tem a reforma magisterial oficial, tem a reforma que acontece dentro já do contexto da igreja, que é a reforma radical, e isso para falar apenas das duas grandes reformas que disputavam, né, dentro da questão, dizendo que Lutero, na verdade, não tinha reformado nada, que só estava tendo um remendo, né, no catolicismo, que realmente precisava se romper, né, com muita coisa. E aí depois nós temos, posteriormente, a reforma de Calvino, que também se insere, né, dentro do período dos reformadores, embora bem depois, mas ele está dentro desse período. E o neocalvinismo, por sua vez, né, sobretudo o neocalvinismo holandês, que recebe um trabalho, né, feito, ele é fundado praticamente por Abraham Kuyper, que é um holandês, inclusive que é o que se apropria do conceito de cosmovisão, né, de Kant, e traduz para uma ideia de pensamento abrangente, né, de uma biocosmovisão, de uma ideia de entendimento da realidade toda, segundo o cristianismo, mas o cristianismo ali não é o cristianismo plural, que a gente sabe que existe, mas o cristianismo como sinônimo de calvinismo. Então, assim, é o que eu tento explicar para as pessoas utilizam, né, a ideia a expressão cristianismo como sinônimo de calvinismo, e utilizam, né, a ideia de que o evangelho só pode ser pregado nos moldes do neocalvinismo. É isso que o Abraham Kuyper ele propunha. Então, dentro dessa visão, qualquer outra confissão, qualquer outra tradição que tenha pensamentos que divirjam dessa biocosmovisão, dessa cosmovisão fechada, ela não vai passar no crivo. E então o que acontece? Por essa cosmovisão ser amarrada ao período da modernidade, né, do modernismo do ponto de vista filosófico e racionalista, ela tem uma dependência muito grande desse período. E eu não ignoro, porque todas as tradições, todos os pensamentos, dificilmente vão transcender a sua época. Eles vão se dar enraizados dentro do período filosófico em que ele se desenvolve. Agora, o que não pode acontecer, que é, infelizmente, o que acontece, é esse enraizamento não permitir que, em momento posterior, né, a gente faça novas leituras, numa época em que já aqueles argumentos, aquela terminologia, aquela maneira de fazer,
não responde mais aos desafios da época em que se vive. Esse é o grande desafio, não fazer da cristalização de uma época uma vaca sagrada, né? E o que acontece? Eu acho que o maior problema, quando eu comecei a perceber isso, foi por volta aí de 2010, quando eu fiz uma viagem para a Alemanha e fui falar a comunidades alemãs. E o que foi me pedido fazer, inclusive o texto que eu produzi na época, que foi traduzido para o alemão e tudo, está nesse livro, como um dos capítulos, onde eu tive que, de fato, entender o que era pós-modernidade. Porque foi me pedido que eu falasse sobre o caráter missiológico da igreja, né, e o desafio missiológico da igreja no mundo pós-cristão. Para a gente que vive no Brasil, né, o Brasil é muito religioso e muito cristão, é um país muito cristão, o Brasil, entendendo o cristianismo aqui como, né, os católicos, os protestantes, enfim, as pessoas às vezes querem excluir os católicos, eu não consigo entender isso, entendendo assim, o anglicanismo, o catolicismo, todos esses, né, todas essas tradições, essas expressões da fé cristã como sendo cristãos, óbvio. E eu fiquei pensando, falei, bem, a Europa tem essa fama de ser pós-cristã, mas o que é pós-cristã? E aí eu fui buscar. E buscando o conceito de pós-cristianismo, eu fui, obviamente, chegando a teóricos que eu só ouvia falar, e ouvia falar muito mal desses teóricos. Ouvia falar coisas absurdas, de teóricos da filosofia e também teóricos da teologia, teólogos. Eu falei, bem, se eu vou falar na Alemanha, não para brasileiros, porque tem, por exemplo, já aconteceu comigo também, eu saio daqui do Brasil, vou para o exterior falar uma comunidade de brasileiros que está lá dentro de um outro país. Então eu vou falar dentro do outro país, mas eu não vou falar para as pessoas daquele país, eu vou falar para brasileiros, né, brasileiros que estão morando dentro daquele país. Não foi o caso nessa ocasião. Eu fui, de fato, convidado por missionários brasileiros, mas que trabalham com comunidades alemãs. E aí eu fui traduzido, óbvio, eu não falo alemão, né, falo português muito mal, então imagina. Aí eu falei, bem, eu preciso entender como o alemão pensa. Eu não posso ir lá falar como se eu estivesse falando a brasileiros, porque não é a realidade do Brasil, é a realidade da Alemanha. Então eu preciso entender como o alemão pensa, como é que ele pensa. E aí eu fui para todo esse arcabouço, né, de discussão que antes eu fazia lendo apenas os teólogos reformados, que falavam mal da pós-modernidade, falavam mal da teologia contemporânea, etc. Aí eu tive que entender isso, tive que entender o processo histórico. Então foi aí que eu comecei a entender o seguinte, que a teologia reformada não é a teologia necessariamente dos reformadores, mas é a teologia repaginada, né, por outros seguidores, como no caso, né, especificamente do neocalvinismo, que era uma das teologias que eu mais apreciava, via Charles Colson, Nancy Pearcey, Francis Schaeffer, James Sire, e assim, esse pessoal que trabalha com ciência e fé cristã, que eu gosto muito, que é uma área também. Então, esse pessoal tinha me dado uma visão de pós-modernidade muito unilateral, reforçando muitos aspectos negativos. E você precisa entender que a modernidade não foi essa coisa toda que o pessoal coloca, porque da forma como era colocado, parecia que a modernidade era o período áureo, né, o período de bênção, um período assim, que haveria possibilidade de a fé cristã sobreviver, e ao passo que uma pós-modernidade, se houvesse a instauração desse período, seria a morte da fé cristã. E eu acabo, né, é óbvio, vendo por esse ângulo, vamos demonizar o que é pós-modernidade. Mas aí, quando eu fui finalmente entender esse processo histórico, veio a surpresa. O tanto de questões que precisariam ser entendidas de pós-modernidade foi colocando desafios para mim. Ou seja, o pensamento da modernidade colide, por exemplo, né, isso está lá num livro da CPAD, que aí o que acontece? Com uma mudança de mentalidade que eu tive, eu fui reler livros que eu havia lido na década de 90, que eu havia lido no início dos anos 2000, mas não tinha um outro aporte maior, filosófico e teórico, para poder entendê-los, aí eu fui reler. E, por exemplo, o livro Panorama do Pensamento Cristão, que eu fui reler, ele diz, no capítulo onde ele fala sobre a história, escrito por Gregory Miller, ele fala que, na questão do cristianismo, a filosofia da modernidade colide com a principal doutrina do cristianismo, que é o quê? É a realidade do sobrenatural. Ou seja, na modernidade,
o sobrenatural não tem lugar. E aí, então, eu consegui entender por que um Charles Hodge, por exemplo, que é muito respeitado dentro da teologia reformada, por que ele vai dizer que qualquer coisa que você não possa provar pela razão não merece ser crida. Ora, aí eu comecei a entender que o conceito de razão do Charles Hodge, de muitos outros, incluindo os novos pensadores, né, como, por exemplo, o Charles Colson, que agora já é falecido, a Nancy Pearcey, né, o James Sire, o Francis Schaeffer também é falecido, a visão que eles tinham era de um racionalismo que depuraria toda a realidade, o racionalismo da modernidade. E aí eu fui entender que esse racionalismo não tem mais hoje essa pujança, desde quando as duas grandes guerras mundiais aconteceram, houve um colapso do projeto da modernidade, que inclusive estava inacabado. Então, eu comecei a entender isso, só que no meio daquele problema de falar para alemães, eu ainda não tive como amadurecer essas reflexões. Então, eu ainda fiz um texto bastante duro e fui para a Alemanha. Eu me lembro que, após uma das palestras, veio um grupo de pastores, 4 ou 5 pastores que vieram de outra comunidade, que não era daquela, assistiram a minha palestra e depois vieram conversar comigo, depois da minha palestra, quiseram conversar para, assim, aprofundar, quiseram me sabatinar, vamos entender, porque eles já estavam apoiando essa ideia de pós-modernidade, enquanto eu vim condenando, entendeu? Só que a minha visão era a visão só do pessoal que formatou essa negatividade, vendo só por um aspecto, vendo só pelo âmbito dos aspectos positivos da modernidade, que obviamente existem, mas não ressaltando nenhum aspecto negativo dessa mesma modernidade e, por sua vez, demonizando a pós-modernidade. Então essa foi a minha fala. Mas uma das minhas falas, que era baseada na Karen Armstrong, num dos livros dela, onde ela diz que Lutero foi o primeiro cristão a secularizar a razão, tirar do âmbito do domínio da igreja, tirar do âmbito do domínio do sagrado. E eles ficaram bastante intrigados com essa fala, porque Lutero é praticamente, né, um santo, uma divindade lá para os alemães. Então, assim, eles vieram conversar comigo, por que eu tinha essa visão? Eu falei, olha, na verdade, como vocês podem ver aí na apostila, daí a importância da gente sempre ser honesto com as referências que nós utilizamos, porque se eu tivesse dito aquilo como se fosse meu e sem fazer a referência a Karen Armstrong, eu ficaria numa situação um pouco complicada, porque precisa se ler o texto da Karen Armstrong assim, de maneira mais aprofundada para se entender esse conceito de secularizar a razão. E aí, então, foi ali que começou um fio para mim também, na interlocução com aqueles pastores alemães, conversando comigo, me questionando, para eu rever, quando eu voltasse para o Brasil, a minha literatura e aprender. E foi o que eu fiz. Unido a isso, veio também a questão de um texto que a Cultura Cristã relançou, intitulado Teologia do Espírito Santo, que é do Frederic Dahlbrunner. Aquele texto ali foi bastante desafiador para mim, porque eu percebi que ele aparecia naquela obra da CPAD, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Stanley Horton, que é editado pelo Stanley Horton. Ele aparece em vários momentos, esse texto sendo questionado, porque é um texto muito duro contra os pentecostais, e um texto também bem escrito, né? Que ele se propõe a desconstruir a ideia que o pentecostal tem de que Atos fundamente a nossa experiência. Então, esses desafios me levaram a rever essa literatura toda pentecostal que eu já havia lido e a entender o que precisava de fato ser feito para responder esse desafio. E aí foi então que, quando eu parti para esse campo, aí veio toda uma transformação de mentalidade. Por isso que eu produzo a introdução desse livro e a segunda parte já com um viés, entendendo que o pentecostalismo não é pré-moderno, mas tem elementos de pré-modernidade dentro do que se classifica histórico-sociologicamente. Não é moderno, mas também tem elementos da modernidade. E também não é pós-moderno, mas contém elementos de pós-modernidade, e ele não é assim propositalmente. Ninguém sentou numa mesa e disse, vamos pensar o pentecostalismo de forma que ele transcenda a esses espectros históricos, filosóficos. Não, ninguém pensou isso. O pentecostalismo não nasce, como eu sempre gosto de dizer, como revolução. Ele nasce como renovação que perpassa as tradições cristãs
E muitos autores vão dizer, entre eles o Alistair McGrath, vão dizer que é, na verdade, uma correção do próprio Espírito Santo dentro da história do cristianismo, quando o cristianismo se torna muito frio, quando o cristianismo se torna muito estático com S, né, não com X, né, entendeu? Quando o cristianismo se torna muito duro, muito cognitivo, muito racionalista, ele precisa de uma renovação, então Deus sopra de tempos em tempos o vento dele, do Espírito, para renovar a fé e a experiência no coração dos cristãos. E o pentecostalismo nada mais, nada menos é do que mais uma dessas fases que já aconteceram na história da igreja desde o seu início e que vai continuar acontecendo, entendeu? Agora, ele tem desafios, ele tem questões que precisam ser bastante discutidas e discutidas com seriedade, com temor, com respeito, mas também com preparo, tá? Não dá para a gente simplesmente oferecer voz a quem também deturpa a discussão, não tem qualificação para a conversa, para contribuir no debate, né? Eu acho que todos são importantes, sejam leigos, sejam acadêmicos profissionais, mas que isso precisa acontecer de maneira honesta, não pode acontecer de forma desonesta, né? Então, eu acho que todos que tendem a contribuir, todos que têm algo a dizer, mesmo que não concorde, eles são bem-vindos, porque vão nos ajudar. Eles vão nos ajudar, certamente. Eu não sei se o meu tempo como é que está, se eu já falei muito, você me diz. Não, pode mais uns 5 minutos aí. Se o senhor não encerrou sua fala, pode ir. Não, então tudo bem. Então, a proposta do meu texto foi reunir esses materiais, né? Alguns eu produzi novos, principalmente da segunda parte, que são os maiores, justamente mostrando os caminhos que nós precisávamos e precisamos, no meu modo de entender, traçar. Alguém pode dizer, mas estão dizendo que o pentecostalismo não tem teologia. Preste bem atenção. Não há essa acusação. O pentecostalismo tem teologia. O pentecostalismo não tem um sistema teológico. E isso que sempre lá atrás me deixava assim um pouco triste, hoje me alegra. Porque você ter um sistema, né, um sistema monolítico, um sistema fechado, um sistema que castra, um sistema que enjaula, é pior, é melhor do jeito que nós estamos. Ou seja, por exemplo, a declaração de fé não é um sistema teológico, a declaração de fé, ela simplesmente foi colocada no papel algo que o pentecostal já crê. A declaração de fé não estipula nada novo, a não ser aquilo que já é crido, aquilo que já é acolhido, aquilo que já é praticado no pentecostalismo há mais de um século aqui no Brasil. Então, o que a proposta do meu livro, por exemplo, e a proposta que eu entendo que vocês também colocam, traz? É simplesmente a ideia de que nós precisamos, sim, desenvolver teologia, levando em conta as nossas balizas, as nossas bandeiras, o nosso estandarte, né? As nossas credenciais, aquilo que nos é mais caro. O que nos é mais caro? Veja só, nós não estamos falando aqui de doutrinas mestras, volto a dizer, ninguém está falando aqui de Bíblia, mas se está falando, sim, da importância da experiência do Espírito, que é crucial, é doutrina basilar, não é secundária, e não acontece, né, da forma como se entende tradicionalmente na teologia reformada, porque batismo no Espírito Santo tem todas. Tem na tradição católica, tem na tradição protestante. Agora, a forma de se entender isso é completamente distinta da forma pentecostal. Sobretudo, o que nós chamamos de segunda, né, experiência. A experiência primeira da conversão converge com a dos demais confissões, sobretudo protestantes, porque a católica, obviamente, que tem um diferencial, que é a questão dos sacramentos. Mas do ponto de vista protestante, ela coincide, porque quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para a salvação, ou seja, nós somos propriedades de Deus. Então nós temos esse selo. Mas o batismo do Espírito Santo, que é o inverso, né? O primeiro é o Espírito Santo que nos emerge no corpo de Cristo, e o segundo é Cristo que nos emerge no Espírito Santo, então eles trocam de lugar de batizador. Então, nisso aí, alguém dizer assim, não, mas isso é doutrina secundária. Não. Se alguém disser isso, ele não é pentecostal ou não entendeu o que é pentecostalismo. Isso não é, para o pentecostalismo, isso não é doutrina secundária, isso é doutrina primária, basilar. Está lá na declaração de fé sobre o batismo do Espírito Santo. Tem um capítulo sobre isso. Então, dizer, por exemplo, quando você ouvir alguém dizer, não,
Nossa doutrina, nossa diferença com os reformados é só na pneumatologia. Ele não sabe o que ele está dizendo, é só na soteriologia. Não sabe o que está falando. É algo muito mais profundo, é uma concepção, tá? É uma forma de ler o mundo e uma forma de produzir teologia. Em primeiro lugar, nós somos sinergistas, eles são monergistas. Já começa por aí. Então, assim, é desde o momento em que nós vamos elaborar a teologia, nós já somos diferentes. Na nossa teologia, né, a soberania divina coexiste com o livre-arbítrio. Ainda que esse livre-arbítrio seja limitado, marcado pelo pecado, marcado pela queda, não pode ser de forma nenhuma entendido como algo absoluto, mas nós temos, né, uma concepção de livre-arbítrio que lá não tem. Então, já é diferente. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus nos dirige nas pequenas coisas do dia e até na interpretação bíblica. Então, veja bem, a forma de produção teológica da gente é marcada pela experiência com o Espírito, em todos os momentos. Então, isso difere de maneira diametralmente oposta da forma tipicamente reformada de fazer, cujo aporte é exclusivamente o racionalismo, né, traduzido na ideia de que tem que se bater com uma realidade sem desconsiderar a descontinuidade que existe entre a elaboração teológica e essa realidade que não é, de forma nenhuma, unívoca, né? É uma realidade completamente plural e que, em termos de Brasil, não tem nenhuma ressonância com o que nós poderíamos pensar de um primeiro mundo, né, dos países europeus e etc. Nós temos uma sociedade muito diferente, uma sociedade que precisa, né, de uma resposta que o pentecostalismo foi capaz de dar, né, justamente colocar Deus acessível às pessoas mais simples, às pessoas não escolarizadas, às pessoas analfabetas, e não só trazer Deus para essas pessoas, mas oferecer até o púlpito a essas pessoas, oferecer oportunidade para essas pessoas pregarem para os seus pares, fazendo a igreja se transformar nessa igreja que é hoje. Então, eu penso que esse legado, né, é o legado que nós precisamos preservar. O Espírito soube conduzir até aqui, e ele tem condição de continuar conduzindo, como aconteceu lá no capítulo 15 de Atos, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, havia um trabalho conjunto, um trabalho sinergista entre liderança e o Espírito Santo, entre teólogos e o Espírito Santo, que lá havia, na Igreja Antiga, como há até hoje, doutores e também profetas, né? Então, a gente precisa continuar tendo essa pluralidade de pessoas e de lideranças falando, mas sem perder, obviamente, a direção do Espírito Santo de Deus. Perdendo essa direção, a gente se descaracteriza e não é mais pentecostal. É alguma outra coisa. Muito bom, pastor César Moisés. Eu gostei muito. Então, agora eu vou comentar aqui uns 10 minutos e depois, então, a gente abre para as perguntas. Temos aqui alguns colegas que estão sintonizados, né? Por exemplo, aqui temos o Luiz Severo, honra e privilégio ouvir esses mestres do ensino. O Eleandro comenta aqui, né, o livro do pastor César Moisés, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, pela CPAD, é muito bom, né? Registra aqui o Eleandro. Um abraço, Eleandro, nosso colega aqui da Assembleia de Deus do Shalom, aqui de Joinville. Também temos aqui uma egressa da Faculdade Refidim, nossa querida Clarice Decker. É verdade, oferecer o púlpito para todo o que é chamado, né? Não profanar o púlpito colocando, então, pessoas despreparadas. Pois bem, você que está nos acompanhando pode ir escrevendo aí os seus comentários, pense nas suas perguntas. Daqui a uns 10 minutinhos a gente abre, então, para perguntas. O pastor César Moisés estará aqui para nos responder, conversar com a gente. Eu também posso dar aqui algum pitaco. Pois bem, eu gostei muito desse seu testemunho, né? Todo o pentecostal que se preze tem um testemunho. E o pastor César Moisés, ele contou esse testemunho dele, dessa guinada epistemológica, né? Dessa guinada em relação à maneira como ele constrói a sua teologia. Interessante, então, né? Que não se trata, a experiência dele não é estritamente acadêmica. É uma experiência de engajamento junto às igrejas, como eu já falei,
pastor César Moisés percorre esse país e até outros países, pregando, ensinando a palavra de Deus, valorizando muito a experiência pentecostal, tem até arrumado alguns haters, né, por conta dessa defesa apologética da experiência e da teologia pentecostal, né, mas é assim mesmo, né, em árvore que dá fruto, sempre tem alguém que atira pedra, mas muito interessante isso. Então ele tinha muito certo, né, que um dos nomes do demônio era pós-modernidade. Após ir lá para a Alemanha, fazer esse diálogo acadêmico, eclesial com os pastores, que, poxa, será que esse demônio aí não é tão feio assim? Esse bicho de 7 cabeças, será que não tem só 2? E toda pessoa que é inteligente reconhece quando erra, né? E tem a humildade de aprender. Então, fica esse testemunho bonito do nosso amigo, que depois meteu a cara nos livros, botou o joelho no chão e deu essa guinada. E o livro, então, do pastor César Moisés, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, quando a experiência sobrepõe-se à teologia, lançado pela CPAD, foi uma obra extraordinária, porque, diferentemente do que nós tínhamos em língua portuguesa, escrita por um pentecostal, ele, então, trilha um caminho diferente, não o caminho da demonização da pós-modernidade, né, e o que é a pós-modernidade, né? Essa mudança de rumos, desde, então, do século XX para cá, após as 2 grandes guerras mundiais, quando, então, o projeto de progresso contínuo, como aposta na razão, como sendo capaz, né, de não só prometer a felicidade e o bem-estar de tudo e de todos, mas também de efetivá-la na história, foi derrocada, né, caiu por terra. Aí surgiram notáveis pensadores, né, como Lyotard, como Jacques Derrida, né, como Michel Foucault, e depois, mais posteriormente, mais contemporâneo nosso, o Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês. Todos eles, então, deram uma contribuição extraordinária para nos alertar que nós vivemos um novo tempo, né? Ou um tempo de conscientização de que a razão, de fato, não tem toda essa força, que o ser humano também é emocional, que o ser humano também é um ser de experiências, de narrativas, e que a razão não dá conta de tudo. E quando a teologia, sobretudo a que foi feita, então, a partir do período da modernidade, né? Quando falamos de modernidade, temos em mente aqui um período que vai lá do meados do século XVI, e aí tem importantes teóricos, né? Como o Bacon, René Descartes, depois o Immanuel Kant, certo? Voltaire, enfim, todos os filósofos que ajudaram a sedimentar, então, a ideia da razão como sendo uma poderosa força para dissecar a realidade, compreender e apreender a realidade. Foi dividido a realidade de 2 formas, né? Um sujeito cognoscente, racional, e o mundo ou a realidade como sendo um objeto de estudo, e a partir dessa interação, então, o cérebro, a mente humana, pela força da razão, quase que faz um espelhamento da realidade do mundo, dissecando-a e sendo capaz de colocar em palavras com exatidão objetiva, né? Essa objetividade fundamentou a ciência moderna, fundamentou também muito da filosofia. Então, o homem podia explicar a si mesmo plenamente o mundo, as coisas, e até a Deus, né? E o que não cabia no paradigma da razão, então, era inexistente. Então, como já disse o pastor César Moisés, milagres não acontecem, glossolalia, línguas estranhas que não comunicam nada de cunho racional, de algo que pode ser avaliado, julgado, discernido, também não existe, né? E aí, então, se construiu essa teologia liberal, que tinha, de fato, uma intenção piedosa, isto é, dialogar com homens da modernidade do seu tempo, mas que, nesta tarefa, também amputaram toda a dimensão pneumática, carismática, certo?
que marca as raízes do cristianismo neotestamentário. Daí, então, teólogos importantes do século XX para cá tentaram dialogar, aprender, bom, quais os potenciais, os ganhos, então, que a pós-modernidade pode nos possibilitar. E o livro do pastor César Moisés foi muito feliz nisso, no sentido de que nos abriu os olhos para enxergar a seguinte realidade. Calma lá, é possível aprender alguma coisa com esse tempo, e ainda mais, a obra dele encontrou pontos de contato dessa realidade pós-moderna com a experiência e vivência pentecostal. Entre os pontos de contato que a obra do pastor César Moisés colocou, por exemplo, ele destacou na sua obra a natureza condicionada do conhecimento, né? Então, todo conhecimento humano, ele é histórico, ele é situado, não existe, portanto, uma objetividade pura na construção do conhecimento. E até mesmo conhecimento teológico. Então, se a teologia, por exemplo, reformada, se construiu dentro de um background, um pano de fundo moderno e racionalista, e sendo a experiência pentecostal com ênfase nas emoções, nas dimensões irracionais da existência, no âmbito do sobrenatural, parece-nos claro, então, que a experiência pentecostal não cabe dentro de categorias racionais reformadas de teologia, transcende-as, vai para além disso tudo. Então, o pastor César Moisés nos diz, é necessário que os pentecostais tenham coragem de elaborar a sua própria teologia. E, de acordo, se eu entendi bem o seu livro, o caminho mais promissor é o diálogo com a pós-modernidade do que com a modernidade e com os reformados, cujo paradigma de teologia encontra-se nas ferramentas racionalistas, que não já está fora de mundo no cenário global hoje, no âmbito acadêmico, muitos professores, muitos doutores, filósofos, teólogos também reconhecem que vivemos sim um período chamado pós-modernidade. Então, se a gente quer fazer teologia com os olhos fechados para essa realidade e ficarmos ainda fazendo teologia com cheiro de vela do século XVI ou usando argumentos ainda do século XX, nós correremos o risco de apresentar respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Então, por que há igrejas hoje, comunidades que obtêm sucesso? Porque elas resgataram, por exemplo, uma dimensão que a pós-modernidade nos ajudou, nos contribuiu, que é a importância da comunidade. Enquanto que a modernidade destaca o indivíduo e a sua razão como se fosse um ente supra-histórico, incólume, que não é afetado nem pelas paixões, nem pelos sentimentos, e nem pelo contexto político, histórico, cultural, onde esse sujeito cognoscente, esse ser pensante está situado, né? É como se ele fosse intocável, né? Então ele tivesse uma objetividade plena. Ora, se eu me interesso por estudar determinada coisa, evidentemente que aquela coisa, aquele objeto que eu me ocupo, ele já será afetado pelo meu próprio interesse nele, né? Então não há uma pura objetividade, tanto na epistemologia, no âmbito das ciências, como também não há no âmbito da teologia. Então, o sujeito nunca é o sujeito solitário, é sempre o sujeito em comunidade, e aí a pós-modernidade ajudou, então, a que a gente enxergasse que a exegese não é feito livre de premissas, que não existe uma pura objetividade hermenêutica, sem que nós maculemos, digamos assim, a nossa leitura da Bíblia com as nossas experiências religiosas. Quando nos aproximamos da Bíblia, nós trazemos todo o nosso contexto vivencial, as nossas experiências pentecostais. Nós lemos a Bíblia junto com as vozes das centenas de sermões e pregações que ouvimos, certo? Essas vozes estão juntos conosco no exercício hermenêutico e na produção teológica. Então, a pós-modernidade abriu-nos os olhos para a importância da comunidade. A comunidade como contribuidora
no trabalho teologal, teológico. O próprio pastor Moisés deu uma guinada teológica, pelo que eu entendi, a partir de um encontro em comunidade de fé. Ele se encontrou com homens que estavam dispostos a compreender com seriedade, com honestidade, os caminhos de Deus por esse tempo. E veja que ele, então, a partir desse diálogo, pôde fazer uma experiência de aprofundamento, né? E deu uma contribuição muito sólida e muito instigante para todos nós. Então, eu dizia, e aqui vou para finalmente na minha fala, que muitas igrejas estão fazendo sucesso hoje, até novos movimentos, que até têm, de fato, uma teologia um tanto quanto superficial, mas estão resgatando e trabalhando fortemente a experiência da comunidade. Daí, então, os pequenos grupos, o discipulado, porque se sabe que o nosso mundo é o mundo da conexão, né? É o mundo das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Nós estamos a todo momento interconectados, né? E como já disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quem não está no Facebook não está sequer na existência, né? Então, o cara nem existe, né? Então, graças a Deus que você que está aqui participando pode dormir sossegado. Você existe, eu existo, nós existimos. Mas então, como eu dizia, a comunidade. E outra coisa muito importante que a pós-modernidade nos trouxe, principalmente a partir dos pensamentos do Michel Foucault, do Derrida, também não estamos santificando esses pensadores. Evidentemente que a pós-modernidade não é tudo lindo, maravilhoso, é relativista, não há verdades absolutas, sim, é verdade, não há verdades absolutas. Descreem das metanarrativas, como, por exemplo, a metanarrativa do cristianismo, de que o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra, permitiu a queda e a encaminha para a redenção em Cristo Jesus. Esta é uma metanarrativa? É questionado pela pós-modernidade? Então, nem tudo é mil maravilhas, mas calma lá, nós temos que fazer como Paulo, examinar tudo, reter o que é bem, o que não é bom deixamos de lado. Aqui em Joinville, que a gente mora perto aqui do litoral, o pessoal fala, quando vai comer o peixe, a tainha, pega a carne, come a carne, deixa a espinha de lado. Você não vai jogar a tainha toda fora porque tem espinha. Tira a espinha e come o peixinho, meu amigo. É isso que o pastor Moisés nos ensina. Vamos pegar a carne da pós-modernidade, isto é, aquilo que nos serve, aquilo que pode nos ajudar, os espinhos vamos deixar de lado. Isso é uma atitude sábia, inteligente e madura. É isso que eu tenho a dizer, então. Então, para terminar, a pós-modernidade tem desafios? Tem. Mas também tem um caráter muito promissor para a experiência e a teologia pentecostal. Uma vez que a pós-modernidade também valoriza muito as chamadas micronarrativas. E nós, enquanto pentecostais, nos embasamos na micronarrativa de Atos, capítulo 2, a experiência pentecostal do derramamento do Espírito Santo. E uma vez que não há uma verdade absoluta dentro desse paradigma, então a nossa verdade também é digna de ser ouvida, inclusive por pessoas seculares. É isso. Obrigado pela sua atenção. Então agora abrimos aqui a oportunidade para que você faça-nos alguma pergunta. Bom, temos aqui ainda mais aqui alguns comentários, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Eliandro escreveu aqui, escrevi antes de saber o que era pós-modernidade, uma coisa assim. Isso aí é o título da primeira parte do meu livro. Sim. Escrevi antes de saber o que era pós-modernidade. A segunda parte é o que venho escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade. Tá certo, isso aí. Tá ali. O que vem escrevendo depois de aprender o que é pós-modernidade. Muito, muito legal isso aí, né? Muito, muito show. É uma coisa muito, muito sincera, muito honesta. Aliás, o pastor Moisés, ele tem essa honestidade, né? E quando a gente é honesto, algumas pessoas ficam ofendidas, né? Mas a verdade, ela é fundamental, né? No labor teológico. Ainda alguém escreveu aqui, né, o Antônio Carlos, penso, logo existo no Facebook. É mais ou menos isso aí. Pastor Moisés, eu passo aqui a bola para você, o que você, diante do que eu falei, é mais ou menos isso ou eu acabei falando besteira aqui, pastor? Não.
o que você fez foi, de maneira brilhante, né, fazer uma síntese epistemológica do itinerário, do processo de transformação de aporte intelectual, de pensamento, né, no mundo, sobretudo no mundo ocidental, onde nós conseguimos ver que essa razão omniabrangente, né, pretensiosa, que haveria de esgotar todas as coisas, exaurir o mistério, ela, na verdade, combaliu, ela, na verdade, caiu, né, ela perdeu a força, e hoje, obviamente, ela só se estabelece em bolsões fechados, em que existem, óbvio, pensadores que são adeptos desse tipo de posicionamento. Mas você toma, por exemplo, alguns outros pensadores, você pega um Thomas Kuhn, por exemplo, né, da revolução do pensamento científico, né? Ele vai explicar de maneira muito clara que como é que se muda, não é tanto por descoberta, mas é quando um determinado paradigma não mais responde às condições, né, de pensamento daquela população de pensadores, daquela comunidade de cientistas, né? A estrutura das revoluções científicas, ele explica isso nesse livro dele, a estrutura das revoluções científicas. Então, a minha proposta é mostrar o seguinte, que o pentecostalismo, de forma coincidente, e o Alistair McGrath vai dizer, os pentecostais discordariam da expressão coincidente, mas diriam que foi Deus que, de forma providencial, preparou que o pentecostalismo surgisse numa época em que a modernidade já combaliu e, ao mesmo tempo, o pentecostalismo, sem querer, sem pensar, sem ser proposital, valorizasse aspectos que são valorizados no pensamento pós-moderno, como, por exemplo, a questão da experiência, né, que é muito valorizada dentro da questão da pós-modernidade, valorizando a história de cada povo, a cultura de cada povo. Obviamente que a questão da experiência que se valoriza na pós-modernidade não é a experiência especificamente pentecostal ou cristã, mas a experiência de todos os povos, a experiência das diversas culturas, sejam essas as experiências mais exóticas possíveis. Mas se aí existe a opção de essas experiências serem vividas e respeitadas, a nossa experiência pentecostal também deixa de ser classificada, seja dentro de um pensamento reformado, racionalista, como histeria, como arroubo coletivo, como uma espécie, né, de maluquice, como sempre foi encarado, e isso não é uma coisa, né, do início do século passado lá em Azusa, né, lá em Los Angeles, não é isso. As pessoas precisam entender. Isso aconteceu lá em Atos 2. Pedro levanta para explicar que era 9 horas da manhã e aquele povo não estava bêbado. Por que teve essa acusação já naquele momento? Porque houve o êxtase, e o êxtase ele traz, obviamente, o desafio dos que querem entender as coisas. Ou seja, por exemplo, tem gente que pensa que o David Hume é quem vai dizer, né? É quem vai dizer que, na verdade, existe uma dificuldade de se acreditar no que os evangelhos dizem em termos de milagres, porque eram homens ignorantes, eram homens que não tinham cultura e que acreditavam em qualquer coisa. Ora, nada mais enganoso. Tomé duvidou que Jesus Cristo fosse ressurreto. Ele duvidou. Por que Tomé duvidou? Porque a ressurreição é uma coisa impossível de se acreditar com o pensamento meramente racional desde sempre. Não é uma coisa que se acredita. Se eles fossem tão ignorantes, se eles fossem tão assim atrasados, como o David Hume dizia, Tomé teria crido na primeira que falaram, mas ele não creu, ele precisou ver para crer. Jesus condena essa postura de Tomé, porque ele sabia que ele iria ascender aos céus, e se alguém exigir a crença em Jesus Cristo para somente se vê-lo corporalmente, não vai crer, porque ele não está aqui para se mostrar dessa forma, salvo exceções como a do apóstolo Paulo e muitos outros, que a gente sabe que aconteceu, mas no geral é a pregação do evangelho e o convencimento do Espírito. Então, a pós-modernidade ela acaba dando voz a uma teologia tipicamente pentecostal, sem que necessariamente o pentecostalismo seja pós-moderno. Todos precisam entender isso, né? O pentecostalismo, por ter uma teologia de pequenos temas também, ela acaba sobrevivendo muito melhor dentro de um pensamento pós-moderno do que dentro de um pensamento modernista. Agora alguém diz,
É como alguém disse para mim há pouco tempo, mas vem cá, mas você propõe um fechamento, e aí depois, quando mudar o paradigma, eu não estou propondo fechamento nenhum, aliás, é justamente isso que se condena. Né? O doutor Albano, ele é aí do Sul e deve saber alemão, entendeu? Eu não sei falar bonito igual ele, mas o Dietrich Bonhoeffer, né? Eu acho que a pronúncia não é essa mesmo, é outra, mas ele vai dizer que quando você faz o que a gente chama de concordismo, que é casar uma determinada teoria científica com versículos da Bíblia, você está possivelmente criando um problema depois. Por quê? Porque você vai criar uma viúva teológica. Quando aquela teoria cair, ficar obsoleta, a Bíblia vai ficar viúva, né? Então, ela vai perder a validade. Então, você não pode amarrar a Bíblia a tempo nenhum. Então, quando eu falo dessa questão da pós-modernidade, não é com a proposta de fechar com a pós-modernidade, mas é justamente dizer que o pentecostalismo não tem problema com pós-modernidade. Quem tem problema com pós-modernidade é a teologia reformada, que depende de um paradigma de modernidade e racionalístico. Então, o que eu venho mostrando é isso. E quando eu falo do caráter deveniente da teologia e de qualquer outro pensamento teórico, é justamente para dar liberdade para os meus irmãos que vão vir na geração seguinte, como dizia o pastor Antônio Gilberto, se Jesus tardar, né, se Jesus não voltar, então os meus irmãos da geração seguinte vão ter a oportunidade de pegar esse livro aqui, ó, de pegar essa obra aqui e desfazer, falar, ó, César Moisés se equivocou, e não tem problema nenhum eles fazerem isso. Eu tentei fazer alguma coisa para ajudar nesse momento, eles vão tentar fazer alguma coisa para ajudar no outro. Então, isso é que precisa ficar claro. Mas quando se fecha um pensamento, é o que o Charles Finney vai dizer na teologia que foi lançada pela CPAD, né, aquela teologia sistemática dele, que foi lançada pela CPAD, ele diz lá no ponto de número 11 da introdução, que você transformar uma determinada confissão de fé, e ele está falando da confissão de fé de Westminster, você transformar uma determinada confissão de fé em um poder papal é a pior coisa que existe, porque é melhor um papa vivo que pode ser convencido do contrário pelos seus ajudantes do que um papa morto, porque nesse caso a confissão de fé é um papa morto, não tem mais como a gente mudar, porque ninguém deixa que se chegue perto daquilo ali, mesmo que aquilo ali não faça sentido algum, e aí a gente precisa entender. Quando os nossos irmãos, né, pentecostais da outra América, da América do Norte, eles fundaram a Assembleia de Deus lá, e então as verdades fundamentais foram elaboradas com pouco tempo, né? Eles têm lá 16 verdades fundamentais, que hoje nós temos também aqui, nós sempre tivemos 14 e depois ampliamos para 16 também. Eles disseram o seguinte, uma das coisas está lá no primeiro capítulo daquela obra, que eles estavam conscientes desde o início que a fraseologia, né, a linguagem utilizada naquele documento não pretendia ser inspirada. Ela deveria estar aberta a correções posteriores. Então a gente também, quando faz teologia, precisa entender isso. A gente não pode transformar um pensamento teológico em alguma coisa imexível. A gente não está falando do texto bíblico, que este sim é inspirado, este sim tem que ter o respeito, mas o que se produz, o que se deduz, até por uma questão de limitação do momento, pode estar equivocado numa outra geração, e aí precisa haver correções. Não é o caso do pentecostalismo. O pentecostalismo tem uma teologia oral muito sólida, ele não tinha algo escrito. Então, o que se faz quando se escreve é dizer o seguinte: o pentecostalismo tem um vigor, também teórico, a forma do pentecostal ler a Bíblia de maneira simples, enxergando-se dentro do texto bíblico, porque quando o pentecostal raiz e simples lê a Bíblia, não o pentecostal acadêmico, não o pentecostal que sabe utilizar as metodologias de interpretação, sejam elas quais forem, né? Sejam os métodos diacrônicos, sejam os métodos sincrônicos. Eu estou falando do pentecostal simples, da minha mamãe, que tem lá a 2ª série do primário. Quando ela lê a Bíblia e vê uma história lá de Davi, ela se torna momentaneamente uma forma de Davi dentro da história, porque Deus está falando comigo aqui no meu devocional. E essa forma de leitura, apesar de não ser cientificamente válida, do ponto de vista do racionalismo, é cientificamente válida do ponto de vista das teorias literárias, das novas formas de leitura que veio a ascender na pós-modernidade. Então, assim, o que está se querendo mostrar é a legitimidade dessa leitura. E, sobretudo, pelo fato de que todo crente pentecostal ele sabe muito bem que a sua experiência não é um padrão doutrinário para os demais irmãos, mas ela é única e exclusivamente sua. É única e exclusivamente dessa pessoa. O pentecostal não transforma a sua experiência em doutrina. O
Pelo contrário, ele entende melhor a doutrina com a sua experiência. Ele entende melhor a Bíblia experimentando isso na sua realidade diária. Então, o que a pós-modernidade também trouxe de interessante foi justamente o aspecto da valorização da narrativa, que o Alistair McGrath vai dizer lá na obra dele, Paixão pela Verdade, a coerência intelectual do evangelicalismo, e eu gosto sempre de citar o McGrath, por quê? Ele é anglicano, ele não é pentecostal, ele não é liberal, como que é o novo xingamento, né? Hoje em dia fulano é liberal, se quer xingar alguém, é dizer que ele é liberal. Então, o McGrath não é liberal, o McGrath não é pentecostal, ele não tem os interesses que eu tenho, mas ele vai dizer que a desvalorização da narrativa é uma coisa moderna, porque no mundo antigo, a forma de ensinamento era, sobretudo, através do processo de contação de história, da narrativa. Ele vai dizer isso naquele livro dele, ele não é pentecostal. Então, eu só gostaria de trazer essas questões aqui para a gente entender que a proposta que nós estamos hoje trazendo não é uma proposta inovadora, mas pelo contrário, é uma proposta descritiva. A gente só está descrevendo o que o pentecostalismo, na verdade, vive na prática. É só isso. Então, tudo que o professor Albano falou, na verdade, descreve de maneira bastante sucinta e brilhante o que eu propus no livro, sem, obviamente, corroborar, sem, obviamente, legitimar os aspectos que nós condenamos da filosofia da pós-modernidade, que, obviamente, não coadunam com um pensamento tipicamente pentecostal, que é um pensamento também conservador. Muito bom, pastor Moisés. César Moisés, nós temos aqui, professor, várias perguntas, né? São muitas perguntas, o tempo não nos permite, nós temos mais uns 10 minutinhos aí, segundo a nossa coordenação aí, né? Senão depois o nosso diretor, o pastor Clayton Pomerene, puxa a orelha da gente aqui, né? Que ele é do método, né? Certo? Bom, mas então, duas perguntas, são várias perguntas aqui, eu agradeço a todos os colegas aqui, mas eu vou colocar duas para o pastor César Moisés nos responder, e de alguma forma também toca indiretamente nas outras. Então temos aqui o Vinícius de Moraes, que nos faz essa pergunta, então eu vou ler aqui para nós, né? Será que temos uma real definição, ou melhor, hermenêutica pentecostal? Será que temos uma real definição sobre isso? Quais são os grandes desafios dessa nova geração de pastores pentecostais nesse tempo chamado pós-modernidade, no que tange a teologia dentro das igrejas e na prática pastoral? E além dessa, né, uma outra pergunta, então com licença, colocada aqui pelo Paulo Júnior, nosso estudante de teologia. Então ele pergunta, teologicamente, podemos dizer que o pentecostalismo nasceu em Atos 2? A partir da pregação de Pedro e a descida do Espírito Santo? Então, por favor, pastor César Moisés, professor, escritor, né? Fica à vontade em responder essas questões aí para nós. Então, a primeira questão do Vinícius de Moraes ali, que é a questão, como é que a gente pode entender uma hermenêutica pentecostal? E é interessante que, do ponto de vista institucional, sendo muito sincero, eu ainda não tinha visto ninguém propor essa discussão, em termos de CPAD, em termos de periódicos de CPAD, etc. Eu trouxe essa discussão em 2013, num artigo intitulado Hermenêutica Pentecostal, depois de ter lido o livro do Frederic Dallebruner, né, Teologia do Espírito Santo, onde ele critica a forma do pentecostalismo entender o livro de Atos, naquela distinção que a gente já conhece, que foi muito popularizada pelo John Stott, né, não foi criada por ele, mas foi popularizada pelo John Stott, dos textos descritivos e os textos prescritivos, né? No caso, os textos descritivos seriam os textos, como por exemplo os de Atos e os Evangelhos, né? Históricos, e os textos prescritivos seriam as epístolas paulinas, etc., os textos didáticos, né? Essa primeira distinção, ela foi abalada, né? E a primeira colocação que o Dallebruner coloca, então ele vai dizer que o pentecostal não sabe utilizar o método histórico gramatical, porque se ele utilizasse esse método de forma correta, ou o histórico crítico ainda pior, ele não chegaria às conclusões que ele chegou, de que o que se experimenta hoje é, evidentemente, o que se experimentou no primeiro século lá na igreja, em Atos 2, em Atos 10, em outros textos, em 1 Coríntios, né, capítulo 12, enfim.
Então, ele vai fazer essa crítica, e aí eu li, na época também, o livro do Anthony de Palma, que a CPAD publicou, um livro pequenininho, Batismo no Espírito Santo e com Fogo, onde ele propõe que haja uma aproximação à teologia narrativa e uma criação de uma metodologia pan-bíblica, ou seja, do todo da Bíblia, para poder se fazer, de fato, uma interpretação que corrobore na defesa da evidência inicial. E esse livro do Anthony de Palma foi uma solicitação da Assembleia de Deus norte-americana. O Stanley Horton vai dizer isso lá na obra dele, O Avivamento Pentecostal, também publicada pela CPAD. Foi um livro escrito por solicitação. Então, pouco tempo depois, eu fui a Refidim, quando você mencionou, e aí utilizei esse texto, que era um texto pequenino, para fazer a reflexão aí de um caminho, né, da narrativa, como um caminho teológico para ou hermenêutico para a elaboração de uma teologia do Espírito, e foi esse título que eu dei aí na palestra, mas originalmente era hermenêutica pentecostal. Eu ampliei consideravelmente esse texto, é o texto maior aqui do livro, né, no capítulo 14, intitulado Hermenêutica Pentecostal, tem 90 páginas praticamente. Então aí eu ampliei essa discussão, e hoje, diante dessa questão, eu diria o seguinte: em uma das definições do Walter Kaiser, ele vai dizer justamente que existe também a hermenêutica teológica, a hermenêutica filosófica, e aí sim a gente pode pensar que a hermenêutica pentecostal, ela é uma abordagem, mas ela também pode ser ela pode ser um título de uma ciência, dentro desse aspecto não de uma hermenêutica teológica, de uma hermenêutica filosófica. Então ela pode sim ser vista, isso está sendo definido. Então existem pessoas que dizem assim, o César Moisés diz que o leitor é que dá o significado para o texto. Eu nunca disse isso, não tem isso em nenhuma fala minha em palestra, e não tem nenhuma fala minha em textos. Você pega o meu livro aqui, não diz isso. Essa é a popular fake news, que tem se espalhado por alguns, né, em alguns lugares aí, as pessoas propagam esse tipo de mentira, e obviamente que há propósito muito ruim nesse tipo de propagação, porque não contribui com o debate. Então, eu proponho, no capítulo aqui sobre hermenêutica pentecostal, intitulado, que nós discutamos esse assunto, os pentecostais brasileiros, analisemos se realmente a gente pode usar análise narrativa, né, enfim, esses métodos da área da literatura, para a gente realmente se aproximar de uma leitura da Bíblia e de Atos dos Apóstolos, sobretudo pelo fato de que, pelo lado liberal, né, seria a utilização do método histórico crítico, a gente não chega aos resultados que precisamos, e pelo lado conservador, que seria um aspecto do método histórico gramatical utilizado por cessacionistas, a gente também não chega aos resultados que precisamos, que é a contemporaneidade dos dons. Então, acredito que uma definição real não exista ainda, porque é um trabalho em elaboração. Nós estamos fazendo isso. Muito embora existam pessoas que dizem por aí, eu não acredito numa hermenêutica pentecostal, como também não acredito numa teologia feita por brasileiros, uma teologia feita por latino-americanos, uma teologia feita por pentecostais. Ou seja, tem gente que acha que a teologia nasceu pronta e acabada, né, como dizia o Chaves, né, não é aerólito, como diz o Queiroga, é aerolito, né, caiu como aerolito do céu e está aí pronta e acabada, mas não é assim, entendeu? Esse tipo de reflexão, ela não contribui, porque na verdade não quer dizer nada. Então, os grandes desafios, né, dessa nova geração de pastores pentecostais, no que tange a teologia dentro das igrejas, na prática pastoral, é justamente fazer com que o povo continue pisando no chão da realidade. A teologia pentecostal não pode se desvincular disso. É uma teologia da comunidade. É uma teologia da igreja. Não é uma teologia para se viver em Marte, mas não se vive na Terra. Então, a teologia pentecostal, ela não se faz desvinculada da prática do nosso povo. A minha proposta, sobretudo, é essa. É bem bartiana mesmo, entendeu? A gente tem que fazer teologia pisando no chão da realidade, tocando nos aspectos dramáticos da realidade, e o Álvares, né, é um autor de uma obra, que eu até cito aqui, ele diz o seguinte, que é muito interessante, que essa questão do pentecostalismo, da decadência da realidade, hoje ela tem uma ressonância muito grande, porque a proposta, né, é o Mendonça Álvares. Ele vai dizer justamente isso no Deus Escondido da Pós-Modernidade. Ele vai dizer que o fato da teologia pentecostal propor
trabalhar o sofrimento das pessoas e dizer que a redenção da gente não ocorre aqui, ou seja, que a promessa da modernidade era criar o paraíso na Terra. Por isso que o amilenismo ainda é uma realidade na teologia reformada. Já o pentecostalismo não. A gente observa isso no futuro, e esse futuro é implementado pelo Senhor, não pode ser feito por nós. Nós contribuímos com a transformação da realidade, mas pensando em salvação das pessoas, não em revolução social. O pentecostalismo produz revolução social sem que esse seja o objetivo primário e final. O objetivo primário é salvação da pessoa. Só que uma pessoa que sai da marginalidade, que sai do crime, que sai da droga, que sai da prostituição, né, que sai de todas essas práticas decadentes do ser humano e se transforma numa pessoa que vai resgatar outros, ela muda todo um contexto de uma realidade. Então, assim, o pentecostalismo, sem ter um viés social, ele produz mais transformação social do que os proponentes de transformação social. Então, assim, eu acho que o desafio é não se desvincular da prática da igreja. Pensando aqui na questão do Paulo, teologicamente podemos dizer que o pentecostalismo nasceu em Atos 2, quando da pregação de Pedro e descido do Espírito Santo? Sim. Eles vão dizer, não, o pentecostalismo tem 100 anos. Isso sociologicamente falando. O McGrath, de novo, vou fazer, né? O Webster McGrath, vou fazer de novo o uso dele. Ele diz, num outro texto dele, né, a questão do pensamento da reforma, que melhor do que a continuidade histórica é a continuidade teológica. Então, o que nos marca não é meramente uma continuidade histórica, que aí alguém pode dizer, não, o pentecostalismo tem 109 anos, o pentecostalismo surgiu ali agora, né, nos Estados Unidos, é um produto estadunidense, nada mais enganoso. Do ponto de vista da prática da experiência espiritual, ele é herdeiro de Atos 2, perpassou a história toda, né, seja no movimento dos místicos, seja em outros, começando pelo montanismo, seja em outro que já foi uma reação ao cristianismo extremamente institucionalizado, e quem vai dizer isso? Ele está defendendo o herege montano. Quem vai dizer isso não é nada menos, nada mais do que o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente do Conselho de Apologética da CGADB. Ele vai dizer no livro dele, né, A Voz de Deus na Terra, questão do profeta, quando ele trabalha os profetas, o profetismo, o ministério profético na Bíblia, ele vai dizer que o Paul Tillich vai justamente falar acerca da pessoa de Montano, que nós não temos acesso ao que Montano produziu. A gente tem acesso ao que detratores falaram de Montano. E aí ele vai dizer, como que um tertuliano, né, que vai criar, inclusive, a expressão para uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a Trindade. Como é que um tertuliano iria pertencer a um movimento herético, a um movimento decadente? Então, o pastor Ezequias até usa uma expressão, ele acredita que é produto de ciumeira, da parte dos teólogos da época, essa detratação da pessoa de Montano. Então, o pentecostalismo como prática de espiritualidade, que nasce sim em Atos 2, obviamente que ele é herdeiro, direto, do que acontece em Atos 2, sem dúvida nenhuma, porque é uma continuidade prática e teológica, não é meramente histórica, como alguém pode pensar, mas é uma continuidade teológica e prática que, segundo Alistair McGrath, é mais importante do que uma mera continuidade histórica. Muito bom, pastor César Moisés. Em relação a isso que você falou, assino embaixo, e também temos o argumento do teólogo peruano Bernardo Campos, Sim. que faz a distinção pentecostalidade e pentecostalismo. Sim, né? Sim, do princípio pentecostalidade. Exato. Né? Então, a pentecostalidade é isso que você falou, é essa ação do Espírito que perpassa a história do cristianismo, certo? E o pentecostalismo já seria um sistema religioso, aí sim, situado historicamente, com começo nos Estados Unidos, século XX. Agora, o princípio da pentecostalidade, que é essa dimensão teológica destacada pelo McGrath, né? Desculpa, fala o nome do homem aí. É o Alistair McGrath, né? O McGrath, isso, né? Então, é nessa direção aí. Muito bom, é muito esclarecedor. Pois bem, a nossa conversa aqui está muito boa, muito bom ouvir o pastor César Moisés, também professor, escritor, palestrante. Então, nós agradecemos, obrigado pela sua participação, colega. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, nós aqui da Faculdade Refidim, o diretor, pastor Clayton, os demais do corpo docente, né? Valdinei Gandra, o Ailton, a Andréia, eu,
e outros temos um grande respeito, uma grande estima pela sua pessoa. Então, quero deixar com você, então, as suas últimas palavras aí, e aí a gente vai para o nosso finalmente. Bem, como eu disse no início, eu agradeço, né, pela oportunidade. Eu sei que os irmãos poderiam, e sem nenhuma espécie de humildade fingida, poderiam ter pessoas, e tem pessoas muito mais gabaritadas que eu, poderiam estar ocupando esse espaço hoje aqui, falando sobre esses assuntos, com mais desenvoltura, com mais profundidade, com mais densidade. Então eu agradeço por ter sido lembrado e por poder compartilhar, né, poder partilhar aqui desse espaço tão valoroso, falando com pessoas ilustres, com muitos alunos, alunas, professores, pessoas que podem contribuir, e dizendo que nós estamos aí à disposição para a gente continuar nossa conversa, para a gente continuar nosso diálogo e produzindo teologia pentecostal de qualidade que faça realmente jus à experiência do Espírito, aos aspectos pneumatológicos, pneumáticos, pentecostais da nossa tradição, que não podem de forma nenhuma serem negociados no processo de elaboração teológica. Eles precisam estar não no meio nem no fim, eles têm que estar antes já de toda a elaboração, como pressuposto esses pensamentos. Então eu agradeço ao professor Albano, ao professor Clayton e a todo o corpo docente da Refidim, a toda a liderança, pela oportunidade que me foi dada e pela atenção dos nossos internautas que estiveram conosco até agora. Obrigado, pastor César. Louvamos a Deus também pela CPAD, né, que acolhe o pastor César Moisés entre os seus funcionários, né, uma pessoa comprometida com a igreja, e como eu falei, que tem um pé também na academia, dialoga muito bem com a academia, e a gente fica feliz em saber que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem entre seus funcionários uma pessoa da qualidade do nosso colega, pastor César Moisés. Então, nós nos despedimos. Muito obrigado, pastor César. Obrigado a você que esteve aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês. Terminamos aqui e até, então, quarta-feira que vem para mais um Diálogos Teológicos. Deus abençoe a todos e até uma próxima.